Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar de um assunto extremamente importante e que tomou aí todas as redes, a internet, todos os meios de comunicação, quando foi divulgado o caso de um médico anestesista que foi acusado, preso em flagrante, por cometer estupro contra uma mulher que estava parindo, estava em trabalho de parto, estava passando por uma cesariana aí em Meriti, no interior do Rio de Janeiro. O caso chocou a todos, né, pela dinâmica do médico, que era no meio da cirurgia, né, no meio da cesariana, em que essa mulher estava, né, tendo ali o seu filho, e ele colocou o órgão sexual na boca dela e chegou, inclusive, a ejacular. Tanto que foi divulgado também um depoimento da mãe dela, em que a mãe contava que a filha chegou da sala de parto com o pescoço e a boca suja, e ela ficou sem entender o que seria aquilo. A mesma mãe relatou que a filha ficou perguntando a ela, né, falando que esse anestesista estava o tempo todo ao lado dela, e ela questionando por que ela estava daquele jeito, tão dopada, porque aquele sono, aquela sonolência. Quem já passou pelo parto cesariano sabe que o sedativo que a gente toma, eu mesma já passei pela cesariana, o sedativo ele é leve, né? De fato, o que realmente nos deixa ali pronta para passar pela cesariana é a RAC, né, que é uma injeção ali na base da coluna para paralisar da cintura para baixo para que seja feita a cirurgia. Mas o sedativo que nos dá é bem leve, é só para a gente ali relaxar um pouco, né, passar o nervosismo diante da situação, mas nada que deixe a gente dopada, deixa a gente totalmente fora de sistema, para que, a ponto da gente não saber o que é que está acontecendo nem onde está. Então, o que foi que aconteceu? Uma equipe de enfermeiras desconfiou, né, de todo o comportamento desse médico, conseguiram mudar a sala que aconteceriam esses partos, né, essas cesarianas, conseguiu mudar de sala no último momento para poder posicionar o celular e filmar o ato, né, a ação brutal deste médico, deste profissional que deveria acolher e proteger essa mulher, né, num momento tão sensível, não só esse momento, qualquer momento. Deveria proteger, acolher, e, no entanto, ele se utilizou ali da fragilidade, né, da exposição, da falta de proteção que aquela mulher estava para abusar dela, né? Foi considerado, inclusive, o ato dele estupro. Ele foi preso em flagrante, né? E o que causa mais surpresa, né? A gente fica com tal indignação. O que causa surpresa é que, na hora da prisão, ele ainda ficou perguntando. Tem um vídeo que foi divulgado da prisão dele, e ele ficou perguntando o porquê que ele estaria sendo detido ali, conduzido para a delegacia. Então, alguns pontos chamou a nossa atenção aí desse caso. O primeiro ponto é que essa atitude desse médico deveria ser recorrente, né, a ponto das enfermeiras não armarem, mas elas conseguiram bolar um plano, uma situação em que ele fosse levado e a equipe médica fosse levada ao parto cesariano numa sala em que elas poderiam colocar o celular lá para filmar, para registrar todo aquele acontecimento. Elas também recolheram outras provas, né, como o sedativo que ele havia utilizado nessa mulher, né, na parturiente. Elas também recolheram a gases com que ele limpou o órgão dele após o ato, né, tudo isso aí para compor todas as provas, para que a polícia e a justiça tivessem à sua disposição todos os elementos para, de fato, colocar esse homem onde ele merece, que é atrás das grades, indefinidamente, né? A gente lembra aí de vários casos de estupro em que as mulheres elas apresentam as provas, apresentam seus argumentos, testemunhas, algumas vezes câmeras de vigilância, mas elas não são ouvidas, não são acolhidas. Processos aí vão para a gaveta, julgamentos aí são... os réus eles são inocentados, como foi o caso da Mariana Ferrer, né? Eu já falei sobre isso aqui, inclusive, em outra situação do Opina. E eu espero que, nesse caso,
a justiça de fato seja feita, porque existem provas aí abundantes. Mas, como eu disse, o caso deveria ser recorrente, porque esse grupo de enfermeiras, de mulheres corajosas, entendeu? Que aí foram solidárias àquela mulher e conseguiram todas essas provas, elas tiveram tempo para pensar em fazer toda essa estratégia para poder realmente incriminar, realmente apontar para esse médico. Então, eu acredito, particularmente, que o hospital ou aquela equipe que estava lá naquele parto e em outros partos junto com esse anestesista, eu acredito que eles tinham conhecimento, sim, né, da prática dele, e que o hospital demorou muito para poder se manifestar. Se bem que essas enfermeiras foram corajosas, né, quando elas tomaram essa atitude, se juntaram e fizeram a denúncia, mas eu acredito que se chegou a esse ponto é porque realmente a situação já era conhecida, né? Outro ponto que a gente deve pensar aí com relação a essa situação é o tratamento que foi dispensado a esse criminoso, né? Porque ele é criminoso. Uma pessoa que viola o corpo da outra sem sua autorização é um criminoso. Não importa se é em menor ou maior escala, menor ou maior intensidade. Violou sem autorização, é criminoso. Então, o tratamento que foi dispensado a ele, ele foi conduzido para a delegacia, né? Nós lembramos aí que há cerca de 30 dias, o Genivaldo dos Santos, lá em Sergipe, foi conduzido aí, ele morreu asfixiado dentro da viatura da Polícia Rodoviária Federal, porque ele estava agitado, porque ele tinha problemas psicológicos, né? Ele era esquizofrênico. O seu sobrinho avisou aos agentes no momento que ele era esquizofrênico e por isso a agitação. E mesmo assim, ele foi jogado dentro da viatura, né? E para que ele se acalmasse, foram ali colocados bombas de gás para que ele ficasse calmo. Ele ficou tão calmo que veio a falecer. Então, o tratamento dispensado a um e o tratamento dispensado a outro. Claro que são agentes diferentes, estados diferentes, a gente entende. Mas são casos que acontecem rotineiramente, em que uns têm um tratamento e outros têm outro tratamento, sendo que todos são criminosos e merecem o mesmo tipo de tratamento, seja com respeito ou seja com dureza, né? Então, esse médico aí, a defesa dele, em uma das publicações, a defesa dele diz que não tem conhecimento de todos os elementos aí da prisão, né, do flagrante, e que depois ia se posicionar. No mesmo dia que aconteceu todo esse fato em que conseguiram filmar a ação desse médico, aconteceram 2 outros partos na outra sala, que não dava condições para que essa filmagem fosse feita. Então, imagina aí o que aconteceu nessa outra sala. Imagino, eu me sinto no lugar dessas mães, dessas parturientes que estavam lá para ter os seus filhos e não sabem o que de fato aconteceu durante o seu parto. E aí, na Globo News, no programa Estúdio I, né, da apresentadora Andréa Sade, ela fez um comentário que eu gostaria aqui de expor. Eu costumo dizer que todo dia é um 7-1 para a mulher no Brasil. Mas eu estou começando a achar que é todo dia um 7-0. Porque o seu corpo não é seu corpo quando você está no ônibus. Seu corpo não é seu corpo quando você está buscando uma ajuda espiritual, como aconteceu lá no caso do João de Deus, né? Aquele líder religioso. Seu corpo não é seu corpo quando você está parindo. Quando você está trazendo uma criança para o nosso mundo. Tirem as mãos dos nossos corpos. Tirem as mãos. Se vocês não são autorizados, não façam. É crime. É crime. E ela segue dizendo: eu não consigo entender. Acho que a gente tem que repudiar. Mas é como se as pessoas estivessem olhando e falando: nossa, que loucura, realmente é muito grave. E depois tudo volta a acontecer. É o que de fato acontece. Nós fazemos as denúncias, nós passamos por todo o procedimento, constrangimento, que é o exame de corpo de delito, o levantamento de provas, a exposição social, né? Nós ficamos cara a cara com o nosso agressor, nós enfrentamos os olhares ou de piedade,
né? Ou de desconfiança, porque acha que, no final das contas, ainda acham que é nossa culpa quando somos estupradas, né? Não podemos usar uma blusa de determinada forma, não podemos usar uma roupa de determinada forma, não podemos nos arrumar, né? Porque isso nós estamos dando liberdade e ousadia para que invadam nossos corpos, para que nos violem, para que nos violentem, e a gente ainda tem que sentir culpa. Eu não sinto culpa. Eu não sinto culpa. Visto que tenho vontade, claro, adequando ao espaço onde estou. É óbvio. Minha mãe sempre diz que ninguém vai à igreja de biquíni e nem vai à praia de terno, de fato. Então a gente tem que adequar sim. Mas eu visto o que eu quiser, entendeu? Eu me arrumo da maneira que eu quiser. Eu posto foto nas minhas redes sociais como eu quiser. E nada disso é um convite para nenhum homem violar meu corpo, violar a minha privacidade e achar que tem esse direito. Então, eu espero que, mais uma vez, esse assunto levantado, né, no país, o comentário, inclusive, desses dias, no Brasil, em todos os meios de comunicação, em todas as redes sociais. Então, eu espero que tudo isso que foi levantado, que foi relatado, sirva para que não só aconteça debate, mas que realmente tenha ação, que realmente eles sejam punidos. É isso que eu espero. E nós aqui vamos sempre levantar no Cartaz da Cidade essa pauta e várias outras pautas em defesa das mulheres, não porque sou eu que estou falando. Cartaz da Cidade é uma equipe plural, mas porque nós somos seres humanos e não merecemos, de maneira nenhuma, sermos humilhados ou sermos alguém achar que tem mais poder, não sei porquê, também não entendo essa logística, não entendo essa dinâmica mental, entendeu? E eu quero dizer que eu vou sempre levantar essa questão. E eu espero que dessa vez, né, realmente as políticas públicas, a justiça, as leis, punam realmente quem viola as regras, quem ataca as pessoas, quem passa por cima do direito de todos. E aqui eu falo do direito das mulheres. Até a próxima.